Olá, professor Wellen Silva. Estarei agora defendendo o meu trabalho de conclusão de curso, que tem como tema os impactos da geração distribuída na qualidade do produto e como professor orientador, o professor Luciano de Macedo. A apresentação desse trabalho vai ser dividida em introdução, geração distribuída, qualidade do produto, trabalhos na área, metodologia de análise, resultados de discussões e considerações finais. Como introdução, temos a nossa motivação para o desenvolvimento desse trabalho vinda do grande crescimento da quantidade de instalação de geração distribuída no Brasil, que em 2014 nós tínhamos um cenário com 424 instalações de geração distribuída e temos uma previsão da ANEEL em 2024 ter uma quantidade de 1,23 milhões de instalações de geração distribuída. O objetivo geral deste trabalho é analisar os impactos positivos e negativos da conexão das plantas de geração distribuída à rede de distribuição e, como alguns objetivos específicos, temos medir e calcular os fenômenos relacionados à qualidade do produto, analisar o comportamento da rede de distribuição de energia através desses dados obtidos, comparar esses dados obtidos com os limites definidos pela ANEEL para a qualidade da energia elétrica, comparar os dados obtidos nas duas medições entre si para identificar quais os impactos positivos e negativos e identificar quais os impactos com maior relevância para estudos futuros. Quando a gente vai entender melhor o que é geração distribuída, a gente tem dois tipos de geração distribuída. A geração distribuída off-grid, que são os geradores descentralizados não ligados à rede de distribuição, e a geração distribuída on-grid, que é o objeto de estudo desse trabalho, que são os geradores descentralizados ligados à rede de distribuição. Essa prática foi normalizada pela ANEEL em 2012 e hoje a resolução que está vigente é a resolução 687 de 2015, que alterou a resolução normativa de 2012 e definiu microgeração e mini geração distribuída, sendo microgeração até plantas de geração até 75 kW e mini geração plantas entre 75 kW e 3 MW para fontes hídricas e até 5 MW para outros tipos de fonte. Entendendo como funciona a conexão da planta de geração distribuída à rede de energia, nós temos essa imagem para nos ajudar. Podemos ver que a planta de geração distribuída, aqui representada pelo nosso módulo solar, com o inversor de frequência é conectada direto no quadro de disjuntores do consumidor, no quadro de distribuição, e toda a potência gerada é consumida pelo consumidor diretamente. Caso haja excedente de potência gerada que não está sendo consumida pela unidade consumidora, essa é injetada na rede. E caso a geração não esteja sendo suficiente para o consumo da residência, a potência da rede é demandada para a unidade consumidora. Toda essa relação é medida pelo medidor bidirecional, que tem essa característica de ler os dois fluxos de energia. Falando ainda de geração distribuída, a gente escolheu nesse trabalho focar na geração distribuída solar, pois é uma geração que apresenta um grande crescimento, principalmente pela redução dos seus custos. As placas solares e os kits solares têm se tornado cada vez mais baratos, tem um apelo ambiental forte, pois não polui o meio ambiente, não emite nenhum poluente na fase de produção de energia, e pela facilidade de instalação. O consumidor não precisa disponibilizar nenhum espaço muito grande para que seja instalado uma planta de geração solar, podendo colocar no próprio telhado da sua casa. Comparando aqui a energia solar também com o potencial disponível em relação a todas as outras fontes, sejam elas finitas ou renováveis, podemos ver que a energia solar tem um potencial muito maior do que todas as outras e um potencial até suficiente para suprir o consumo anual global de energia. Quando a gente vai analisar a energia solar particularmente, ela tem um perfil de geração diferente das outras. E aqui, através desse gráfico de irradiância por tempo do dia, a gente consegue observar a quantidade de potência por área que a gente tem disponível da energia solar para cada horário do dia. Então a gente vê aqui, saindo do nascer do sol, por volta das 6 da manhã, com uma baixa geração, tendo um pico de geração
ao meio-dia e depois decaindo até o pôr do sol. Um fator importante também nas plantas de geração solar são o inversor de frequência, pois as plantas de geração solar geram tensão contínua e é necessário o uso do inversor de frequência para a conexão dessas plantas à rede. Ele é um conversor que processa os parâmetros da rede e coloca os parâmetros da geração iguais aos parâmetros da rede, seja ângulo entre as fases, tensão também das fases. Ele é fundamental e também tem uma coisa que o inversor tem, que é o anti-ilhamento. Então quando dá falta de suprimento das gerações centralizadas, ele tira a planta de geração descentralizada para que não haja nenhuma falha nas proteções do sistema ou nenhum acidente. Falando agora da qualidade do produto, a ANEEL, nos procedimentos de distribuição no módulo 8, define como fenômenos relevantes para a qualidade do produto 7 fenômenos, sendo 6 para regime permanente e 1 para regime transitório. Em regime permanente são eles: tensão em regime permanente, fator de potência, harmônicos, desequilíbrio de tensão, flutuação de tensão e variação de frequência. E em regime transitório, as variações de frequência de curta duração. Para a tensão em regime permanente, a gente pode observar aqui na figura que temos definida a tensão nominal, que é vendida pela concessionária, por exemplo, 127 volts. E aqui nós temos as faixas: a faixa verde é a faixa adequada, a faixa amarela a faixa precária e a faixa rosa a faixa crítica. Então a ANEEL define os valores para cada faixa, adequada, precária e crítica, e define também a duração relativa que as transgressões precárias podem ter, sendo ela 3% no máximo, e a duração relativa que as transgressões críticas podem ter, sendo 0,5% no máximo. Fator de potência. O fator de potência é o cosseno da diferença de fase entre a tensão e corrente e é calculado pelo quociente da potência ativa pela potência aparente, sendo o valor mínimo de fator de potência para instalações de 0,92, independentemente de ser capacitivo ou indutivo. Harmônicos, os harmônicos são as deformações na forma de onda de tensão e corrente em relação à onda da frequência fundamental, e a ANEEL define também os valores de violações máximos. Aqui nessa tabela nós temos para 3 faixas de tensão, podemos ver aqui destacado também para a faixa de 1 kV, que é a faixa do nosso cliente em questão. Desequilíbrio de tensão. Para considerar um sistema, uma rede equilibrada, nós precisamos ter os seguintes parâmetros: todas as 3 tensões iguais a 1 PU e defasadas entre si em 120 graus. Qualquer diferença disso é considerado um sistema desbalanceado. Tensões diferentes de 1 PU ou defasagem angular entre as fases diferente de 120 graus. A ANEEL também define um valor de 3% máximo para tensão nominal menor que 1 kV. Quando a gente olha a flutuação de tensão, as flutuações de tensão são a variação aleatória, repetitiva ou esporádica do valor eficaz ou de pico da tensão instantânea que provocam cintilação. E aí o objetivo da flutuação de tensão é justamente avaliar qual o incômodo provocado pelo efeito da cintilação. A ANEEL também define limites para isso. Tem aqui que são a severidade de flutuação de tensão de curta duração e a severidade de flutuação de tensão de longa duração. Quanto a variações de frequência, são os ciclos por segundo que a onda de tensão ou de corrente descrevem. Uma frequência diferente do padrão da rede pode provocar um mau funcionamento dos equipamentos, um funcionamento inadequado, e os limites de frequência estabelecidos pela ANEEL em condições normais e em regime permanente de funcionamento são 59,9 Hz a 60,1 Hz. Quanto às variações de tensão de curta duração, os VTCDs, são os fenômenos transitórios referentes à qualidade da energia elétrica. Eles são desvios significativos na amplitude do valor eficaz de tensão em um intervalo inferior a 3 minutos. Para avaliar as VTCDs é necessário uma medição de 30 dias
e não são definidos valores de referência para os VTCDs no PRODIST. Por isso, já foi definido desde o início do estudo que os VTCDs não seriam considerados para análise de resultados nesse trabalho. Quando a gente faz uma pesquisa e olha os trabalhos que temos na área, a gente foi encontrada uma necessidade de uma nova avaliação do sistema elétrico devido à nova configuração através da inserção das plantas de geração distribuída para a qual os sistemas elétricos não foram projetados. Todos os estudos encontrados também eram baseados em simulações. E sobre os resultados encontrados, nós temos que barras distantes da subestação tinham uma tensão mais próxima de 1 PU, as perdas de potência tinham redução em algumas barras, para a tensão em regime permanente se tinham sempre ganhos de tensão, no caso da inserção das plantas de geração distribuída, para o fator de potência, uma redução considerável para o caso de plantas solares, como é o caso do estudado nesse trabalho, e uma redução da atratividade financeira devido às multas que são geradas para grandes clientes quando o fator de potência está fora de faixa. Também foram encontrados nos trabalhos anteriores o tratamento através de inversores para esses problemas. Sobre o desequilíbrio de tensão, observou-se um desequilíbrio de tensão nos trabalhos anteriores, principalmente para quando a geração distribuída eram inseridas apenas em uma fase ou 2 fases do sistema, aumentando o desbalanceamento, e para a variação de frequência, sempre observou-se nos trabalhos anteriores que eles eram relacionados a desequilíbrios entre o suprimento e a demanda de energia. Entrando na nossa metodologia de análise, podemos aqui ver o medidor de qualidade da energia elétrica que foi utilizado para a obtenção dos dados no nosso estudo, que foi o PowerNet PT700G4 da IMS, que tem medição em regime permanente das principais grandezas relacionadas à qualidade do produto e é recomendado para relatórios com base no PRODIST, relatórios de eficiência energética e para acompanhamento de sistemas on-grid em geral. Aqui ao lado também podemos ver como funciona a conexão do equipamento à rede de distribuição. Importante lembrar também sempre que as garras de tensão e de corrente precisam estar na mesma fase padronizada nelas para que tenham confiabilidade na medição. A análise dos dados foi feita da seguinte forma: medição dos dados antes e depois da instalação da geração distribuída, armazenamento dos dados e utilizados eles para cálculo dos indicadores referentes à qualidade do produto definidos no PRODIST. Foram considerados para esses cálculos 1.578 leituras válidas antes da instalação e 1.578 leituras válidas depois da instalação da geração. Foi feita a comparação entre o antes e depois dos dados. Foi feita também uma análise das grandezas durante todo o período de medição e foram definidos quais os impactos positivos e negativos observados. Também devido a um problema com a medição fornecida pela concessionária, não foram fornecidos os dados para o nosso trabalho para que pudessem ser analisados as flutuações de tensões e as distorções harmônicas. Então foram analisados, só obtivemos resultados apenas para 4 grandezas. Sobre o cliente, a unidade consumidora em questão, podemos ver aqui o circuito onde o cliente está ligado. A unidade consumidora está no final da rede. É um cliente bifásico ligado nas fases A e B com 127 volts 220 tensão nominal, uma demanda máxima de 3,5 kW e um consumo médio de 338 kWh. Quando a gente olha para a rede, o transformador ao qual o cliente está ligado é de 75 kVA com cabo de 70 mm. E a geração solar que foi instalada na residência tem 2,6 kWp de potência. Já olhando os resultados obtidos, com esse gráfico da relação de potência do consumidor com a rede durante todo o período de medição, pode ser observado que até o dia onde foi instalada a geração distribuída, que é o dia 21 de junho, a gente tinha um perfil apenas com potência negativa, simbolizando apenas o consumo de potência. Quando a gente passa do dia 21 de junho, a gente já começa a observar uma geração de potência e consumo de potência, com a potência ativa oscilando entre as zonas positivas e negativas. Dando um zoom no dia 25 de junho, apenas para uma melhor análise, a gente pode ver aqui mais detalhadamente a forma de onda de potência e a gente consegue comparar
com o gráfico da irradiância solar já mostrado anteriormente. Então a gente vê que realmente por volta das 6 horas da manhã é quando a geração começa a acontecer e a gente tem uma curva bem parecida com a curva da irradiância solar, tendo seu pico ao meio-dia. Todas as oscilações aqui se devem ao fato de que esse gráfico é uma subtração da potência gerada pela potência consumida, feita pelo analisador de qualidade de energia, e também a geração não funciona perfeitamente devido às interferências, como nuvens e etc. Quando a gente olha o primeiro fenômeno analisado, os resultados em relação à tensão em regime permanente, a gente observa que antes da instalação da geração distribuída, a gente tinha um grande número de leituras na zona precária inferior, sendo 377 leituras precárias inferiores para a tensão de fase A e 75 para a tensão de fase B. Depois da instalação de geração distribuída, a gente caiu esse número para 125 leituras precárias inferiores na fase A e 64 na fase B. Quando a gente olha a tensão eficaz média que se tinha antes da instalação e depois, a gente tinha na fase A 119,9 volts, passando depois da instalação da geração distribuída para 121,2 volts e na fase B 121,69 volts antes da geração e 122,22 volts depois da geração, o que representou um ganho nas duas fases de tensão, aumento de tensão, de 1,3 volts na fase A e 0,53 volts na fase B. Olhando a duração relativa das transgressões precárias e críticas, a gente pode observar que houve redução na duração relativa em todos os casos, para as duas fases, quanto entre a tensão de linha também, tanto para a duração relativa crítica quanto para a precária. E aí a gente observa que a maior redução foi na fase A para as durações relativas das transgressões precárias, sendo de 15,97% a redução. Comparando com a meta definida pela ANEEL de 3%, a gente vê que tanto antes quanto depois da instalação da geração distribuída, o cliente está fora, está com um indicador de DRP fora das especificações. Provavelmente isso se dá porque o cliente está no final da rede. Então, mas a geração distribuída apresentou melhora. Quanto ao DRC, nenhuma transgressão também ultrapassou, nem antes nem depois, a faixa definida pela ANEEL. Observando o fator de potência, a gente observa que antes da instalação da geração distribuída, a gente tem aqui as barras verdes representando o total de medições acima de 0,92 de fator de potência e as vermelhas o total de medições abaixo de 0,92 de fator de potência. Antes da instalação da geração distribuída, nós tínhamos uma quantidade de 51,08% das leituras com fator de potência abaixo do definido pela ANEEL, passando para 81,88% após a instalação da geração distribuída. Quando a gente observa o comportamento do fator de potência no tempo da medição, a gente também pode observar, com a ajuda dessas faixas vermelhas que representam externamente a zona permitida pela ANEEL, acima de 0,92, claro, em módulo aqui, a gente vê realmente que no começo a gente tinha muito mais leituras dentro da faixa de fator de potência permitido, e depois, com o perfil oscilando, a gente vê que não teve uma quantidade menor de leitura de fator de potência dentro do permitido. Isso se deve principalmente devido ao fato de que a planta de geração distribuída solar gera apenas potência ativa. Então você diminui o numerador da equação que calcula o fator de potência e não diminui o Q. Então você acaba reduzindo o fator de potência da instalação, apenas consumindo potência reativa em vários momentos que está sendo gerada potência ativa. O fator de potência médio sem a geração distribuída era de 0,67 e o fator de potência médio com a geração distribuída foi de 0,27, afirmando realmente a queda que tivemos. Quando a gente olha os desequilíbrios de tensão, a gente pode comparar as duas fases, comportamento da tensão das duas fases ao longo de todo o tempo da medição também. A gente pode ver que no período antes da instalação da geração distribuída, a gente tinha muito mais distanciamento entre as fases e depois isso melhorou. Isso se deve principalmente ao fato de que, antes da instalação da geração distribuída, a gente tinha um consumo médio de 630 watts na fase A e 287 watts na fase B, representando uma diferença de carga entre as duas fases de 343 watts,
e após a instalação da geração distribuída, a gente teve um consumo médio de menos 10 watts na fase A, representando, claro, uma geração maior do que um consumo, e na fase B um consumo médio de 52 watts, caindo a diferença de carga para 62 watts, o que representou no desequilíbrio de tensão médio entre as duas fases uma redução de 1,55% para 1,01%. Olhando as variações de frequência, a gente teve um quadro com um delta entre as variações de frequência antes da geração distribuída de 8,71 Hz e após a geração distribuída de 0,39 Hz. Olhando as frequências para os limites para a frequência de 10 segundos, a gente tem os limites definidos pelo anel aqui do lado, porém a gente observa que antes e depois da geração distribuída os números foram muito parecidos. Quanto às considerações finais, a gente olha aqui os impactos encontrados, tanto positivos quanto negativos. Quanto aos impactos positivos, a gente observa o aumento da tensão, que pode ser um impacto tanto positivo quanto negativo, dependendo da localização do cliente na rede de distribuição e da sua tensão anterior à instalação da geração distribuída. A alteração do carregamento das fases, o que pode tanto ser um ponto positivo quanto um ponto negativo. Quando você melhora o balanceamento do carregamento é um ponto positivo, e quando você piora, principalmente observado quando você instala a geração distribuída apenas em uma ou duas fases, quando você piora o balanceamento das fases é um ponto negativo. E isso também influencia diretamente no equilíbrio de tensão. Se você melhora o balanceamento, você tem um melhor equilíbrio de tensão. E se você piora, se você aumenta o desbalanceamento, você tem um desequilíbrio de tensão maior entre as fases. A redução do carregamento das fontes centralizadas é um ponto positivo e a redução nas perdas de potência das barras. O impacto negativo é a redução do fator de potência para casos de geração distribuída solar, como já foi abordado anteriormente. Os destaques do nosso estudo são que os dados foram obtidos de um caso real e ratificaram os resultados obtidos nas simulações. É uma configuração nova para a qual as redes não foram projetadas, então cabe vários estudos sobre isso, sobre a inserção da geração distribuída. Tem um foco na qualidade da energia elétrica no nosso estudo e também abre a discussão sobre como tratar os impactos negativos aqui encontrados. Para estudos futuros, nós indicamos o estudo sobre o uso de inversores com fator de potência não unitário para tratar a questão da redução do fator de potência para a inserção de plantas de geração solar distribuída solar, como tratar o aumento de tensão para clientes próximos aos transformadores, planejamento da instalação da geração distribuída para gerar um melhor balanceamento entre as fases da rede e impacto das grandes plantas ou grande quantidade de plantas de geração distribuída nas variações de frequência da rede. É isso, deixo aqui o meu muito obrigado, professor Wellen Silva, também agradeço ao professor Luciano, que foi o orientador deste trabalho. Muito obrigado.